Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Nosso 10º encontro, exatamente. Dividimos, essa classe gramatical, que é o verbo, em 2 momentos. Então, primeira parte, vamos falar assim, do modo indicativo, modo subjuntivo e os tempos verbais, certinho? Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, de olho na tela. Então, nós temos aqui, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD, que é o emprego dos modos e tempos verbais, parte 1. Então, é a primeira parte do verbo. O que você sabe sobre verbo? Quando fala verbo, o que vem à sua mente? Vamos lá, o que é verbo? Qual o conceito que você já tem? É porque você já estudaram verbo lá no ensino fundamental 1, tá certo? E agora? Lá no ensino fundamental 2 também tem a revisão e agora no primeiro também. Vai, qual é a noção que você tem de verbo? Quando fala verbo, é o quê? Muito bem. Então, o verbo é aquela palavra que vai indicar o quê? Uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, certo? Quando a gente começa a fazer a produção de frase, a gente fala assim: João joga bola. Aí você já sabe que João é substantivo, é um nome próprio. Que bola é um nome também, que é um substantivo. E você fica pensando, e joga é o quê? Joga é uma ação. Então, joga é o verbo. Tá entendendo? Ah, choveu bastante pela manhã. Choveu. Ó, já vai indicar um fenômeno da natureza. Não é isso? Então, ó, verbo chover. João está aborrecido. João está aborrecido. Aí você já tem, opa, não está indicando uma ação. Sim, está indicando o estado de João. Então, o verbo estar é o quê? Verbo também, certinho? Então, vamos ao conceito na tela. Aqui você tem o seguinte, Aqui, verbo é a classe de palavra que designa um estado, uma ação. Olha aí, vai acompanhando, tá? Um estado, uma ação ou um fenômeno natural e admite variação de tempo, de modo, pessoa e voz. Como assim quando fala admite essa variação de tempo? Olha só, presente, passado, futuro. E o modo? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Quando falo modo, o indicativo é aquele que dá certeza. E o subjuntivo é a incerteza, a hipótese, que pode ou não acontecer. E a pessoa, primeira, segunda pessoa do discurso. E a voz, ativa ou reflexiva e passiva. Certinho? Então, nós temos aqui para vocês, ó, Ana é feliz. É feliz. Colocando aqui, como sempre, esquecendo. Ó, tá aqui, ó, grifado o verbo ser. Aqui já dá para falar do estado de Ana. Ana comeu mamão. Olha só, o que ela fez? Comeu, ela fez uma ação, praticou uma ação. O verbo comer. Neva todo inverno no país de Ana. Esse neva é o quê? Um fenômeno natural. Tá certo? Indica um fenômeno da natureza. Aí você vai lembrar.
relampejar, trovejar, ó, chover, ventar. Estão observando tudo que indica fenômeno natural. Os verbos de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito. E essa ação, além da ação, pode ser desejo, acontecimento, atividade mental. Então, aqui para vocês, cada um deles. Aí você vai, leia e vai identificando qual o sentido que dá, tá certo? Dentro da frase. Gabriel joga bola. Aí você vai procurar, né? Você já sabe que Gabriel é o nome, bola é o nome também. Jogar é uma ação. Então tá aqui o verbo. Ajudo meus pais nos deveres de casa. Olha só, temos o verbo ajudar, tá certo? Aqui, ó. Ajudo meus pais nos deveres de casa. Arlene caiu da mangueira. Olha só a ação que a Arlene sofreu de cair. A professora pede silêncio. Olha aqui, ó. Pedir. Penso muito. Pensar. Faço treino todos os dias. Verbo fazer. Então, o verbo, né, sempre vai revelar algo, que pode ser uma ação, um desejo, um acontecimento ou uma atividade mental. Temos aqui também para vocês, ó, os verbos de estado expressam uma propriedade de uma situação ou uma condição que está localizada no sujeito, né? Uma característica do sujeito. Então, vamos ver aqui, ó, pelos exemplos. Eu sou esforçada. Então, aqui você vai dividir, né? Aqui, você já sabe que é um sujeito, eu, né? Aqui tá dizendo de uma ação? Não. Mas sim fala do quê? De uma situação, de um estado. Beleza? Aí você tem que esforçada. É uma característica. E essa característica está relacionada a quem dentro dessa oração? Aí você vai, ó, eu esforçada. Então, aqui é uma atribuição do sujeito. Esforçada é um adjetivo. Mas quando eu tenho uma oração, lá, relembrando a sintaxe, aí eu vou ter a estrutura da oração, é o sujeito e o predicado. Aqui está o sujeito da oração, tá? E aqui, ó, essa partezinha aqui, sou esforçada, é o predicado, que é a informação que eu tenho do sujeito, tá certo? O sou é o verbo e esforçada é a característica do sujeito. Que aí vamos falar que é o predicativo do sujeito, tá certo? É o adjetivo dentro aqui do predicado. Carlos é estudioso. Lá, aqui vamos separar. Carlos é o sujeito. Essa partezinha aqui, você vê, né, que aqui tem um verbo ser. Mas junto eu tenho a palavra estudioso, que vai dizer o estado aqui, ó, de Carlos, que é o sujeito. Eu estou preocupada. Olha aqui de novo, eu. Aí, ó, preocupada é o adjetivo. Então, tá relacionado a quem? Ao verbo, ou ao pronome eu, que tem a função de sujeito. O verbo aqui, ó, é o verbo estar, tá certo? Maria parece ansiosa. Vamos grifar aqui, separar Maria, né? Da informação que eu tenho da Maria, que ela parece ansiosa. Então, essa ansiosa aqui, ó,
está ligada diretamente a Maria, que é uma característica da Maria. José continua feliz. Aí você vem, separa José, que já é o sujeito, continua é o verbo e feliz é o quê? É uma atribuição do sujeito. Tá certo? Então, os verbos de estado, o que eles vão fazer? Eles vão expressar o quê? Uma propriedade de uma situação ou condição que está localizada no sujeito da oração. E mais à frente, nós vamos estudar os verbos de ligação, que aí fica muito fácil. O verbo de ligação vai ligar o sujeito ao seu predicado. Aí você vai aqui, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, aparecer, continuar, tornar, andar e outros. Aquele que dá a ideia de uma condição, de um estado, são verbos de ligação. O verbo de ligação serve para quê? Só para ligar o sujeito ao seu predicativo. Tá certo? Ele a gente pode retirar da oração que a gente vai continuar entendendo a mensagem. Certo? Aqui nós temos... Esse implante de chip é o maior barato. Tá aqui, ó. Não tá dizendo aqui de uma ação, mas sim de uma condição. Aqui nós temos aqui, né, nessa tirinha, né? Ó, você vai observando cada quadrinho, uma história. Vai vendo a sequência temporal que acontece. Ó. Estou pouco ligando para aplicações na medicina. Esse implante de chip é o maior barato. Então aqui, ó, se você perceber, né, ele colocou um chip, né, no cientista. E ele ficou aprontando fora do laboratório, rodando pela cidade. Certinho? Estava se divertindo. Agora vamos lá. Aqui o verbo também, ele pode indicar o fenômeno da natureza. Aqui nos exemplos. Amanheceu rapidamente. Cadê o verbo? Porque você já aprendeu que rapidamente é o quê? Um advérbio. Ó, aqui é o advérbio, isso aqui é um E. Eu vou apagar, vou fazer uma letrinha melhorzinha. Eu apago. Aí, vamos lá. Isso, melhorou, né? Então, rapidamente é o quê? Advérbio. Amanhecer indica o quê? Um fenômeno natural. Tá certo? Amanhecer aqui é o verbo, que indica um fenômeno da natureza. Certinho? Ontem choveu o dia todo. Aí você tem aqui, ó. Ontem o advérbio, choveu. É o verbo. O é o quê? Artigo. E aí o dia. Aí você vai lembrando de cada uma dessas palavras a sua função. Tá certo? Tudo que a gente já estudou. Beleza? Aí nós temos na próxima. Anoiteceu cedo. Olha aqui o anoiteceu. É o verbo anoitecer. Aí ele indica o fenômeno natural e você já sabe que ele é um verbo impessoal. Ele sempre, o verbo que indicar fenômeno da natureza, ele vai estar na terceira pessoa do singular. Tá certo? Porque ele vai ser impessoal. Sempre ele vai aparecer na terceira pessoa. E esse ser daqui é o quê? O advérbio também. Então, aqui. Vamos lá. Nevou na Serra Gaúcha. Ó, verbo nevar. Trovejou de manhã cedo, mas não choveu. Opa, olha aqui, ó. Dois aqui presentes. O verbo trovejar e o verbo chover. O que aconteceu? Sempre o verbo estará na terceira pessoa. E ó, do singular. Tá certo? Quando você for estudar lá
os tipos de sujeito, vai chegar numa classificação que o verbo vai ficar assim, o sujeito vai ficar assim, sujeito inexistente, com os verbos impessoais. Então, o verbo trovejar, nevar, anoitecer, né, amanhecer. Então, fica aqui nessa parte aqui, terceira pessoa do singular, tá bom? Porque ele indica fenômeno da natureza. Vamos lá. Dando sequência, os verbos de fenômenos naturais deixam de ser impessoais quando são empregados no sentido figurado. Não falei que eles são impessoais? Mas eles vão deixar de ser impessoais quando for no sentido figurado, no sentido conotativo. Como assim? Aqui neste exemplo, ó. Choveram pedras sobre os policiais cercados pelos manifestantes. Vamos colocar aí o Tico e o Teco para funcionar. O que você entende aqui? Vamos tentar construir o conceito, entender esse conceito a partir dessa frase. Vamos lá. O que está dizendo assim? Que ele fala que os verbos que indicam fenômenos naturais, eles vão deixar de ser impessoais quando são empregados no sentido figurado. O que é isso? Não está no seu sentido real, tá certo? No seu sentido literal, tá? Ó, choveram pedras. Então aqui ele está fazendo a concordância, ó, com pedras, tá certo? Então por isso que aqui, ó, ele não está no sentido real, mas está no sentido conotativo, no sentido figurado, tá certo? Agora mais aqui para vocês. Não está no sentido de chuva mesmo. De súbito, alguns palpites ventaram em sua mente. Então aqui, ó, esse ventaram, tá no sentido de vento mesmo, de ventar? Não. Tá no sentido conotativo, no sentido figurado. Se estiver no sentido figurado, haverá flexão. Ou seja, ele vai fazer a concordância. Quando ele está no sentido impessoal, ele não faz a flexão. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. No fim do jogo, as torcidas trovejaram vaias. Ó, trovejaram. Gente, a torcida troveja? Não, aqui tá no sentido figurado, que eles vaiaram bastante, fizeram muito barulho. Entendeu? Essa questão de trovejar aqui. Então, tá fazendo a concordância, né? Aqui, ó. As torcidas trovejaram. Então, aqui você vai perceber que as torcidas que fizeram esta ação. Qual foi a ação que eles fizeram, né? De vaiar bastante. Então, de trovejar, por isso que tá, trovejaram vaias. Algo que eles fizeram. Beleza? Vamos lá, mais outra. Centenas de gaivotas nevavam o céu. Olha aqui, nevavam. Também flexionado aqui, né? Então, o que vocês observaram? Tá certo? O que vocês observaram? Ó, chover, ventar, trovejar, nevar são verbos que indicam fenômeno natural. Mas aqui, nas orações, eles estão sendo usados, tá certo? Como que? Como que? No sentido figurado. Por isso que teve essa flexão. Eles são aqui, no caso, pessoais, porque quando tem a flexão. Vamos para o próximo. As cortinas anoiteceram o meu quarto. Anoiteceram. Qual é o sentido que traz aqui? Que ficou escuro. Tá certo? Anoiteceram. Tá bom? Então, tá no sentido também figurado. Então, vão tomando nota aí sobre a relação dos verbos, né? De fenômeno da natureza, quando eles são
pessoais, tá certo? Quando ele é empregado no sentido figurado. Agora aqui, o verbo flexiona em número. Aí você vai lembrar que o número é singular e plural. O verbo também flexiona em pessoa, primeira e segunda, terceira pessoa, tá certo? A primeira é que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Vamos aqui. João escreveu uma linda mensagem. Olha aqui, ó. João escreveu, olha aqui, só tem um núcleo. Então, tá fazendo a concordância com o seu sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito. Se eu fosse trocar João por um pronome, qual seria a pessoa? Aí, ó, você vai colocar assim, ele... Vou colocar aqui, ó. Gente, isso daqui, ó. Ele escreveu uma linda mensagem. Viu só? Aqui, ó. Ele. Qual é a pessoa? Terceira pessoa. Ó, terceira pessoa do singular. E o verbo também está na terceira pessoa do singular. A próxima, o número plural. Escreveremos uma linda mensagem para João. Quem que fala escreveremos? Ó, a primeira pessoa do plural. Nós escreveremos. Tá certo? Então, nós é... Então, você vai observar aqui, ó. Ó, o verbo ele pode estar no singular ou pode estar no plural. Agora, a pessoa, que já comecei a explicar lá quando eu estou falando do número do verbo. A primeira pessoa é aquela que fala. Quem é que fala? Eu, primeira pessoa do singular, e nós, primeira pessoa do plural. A segunda pessoa é aquela com quem se fala. Tu e vós. A terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele, ou eles, ou ela, ou elas. Certinho? Vamos lá. Agora o modo. O modo, né? Ele pode estar no indicativo. Ó. Quando que está no indicativo? É a certeza do que aconteceu. Tá certo? Apresenta um fato de maneira positiva e real. Quando eu digo assim, Ana leu o livro. Ela realmente, ó, leu o livro. E esse fato aconteceu. Tá certo? Já o modo subjuntivo vai apresentar um fato, ó, que pode acontecer ou não. Por isso que fala, é uma hipótese. É uma incerteza. Ó, se Ana lesse o livro, aprenderia. Então, se, olha aqui, ó, tem uma condição aqui. Se Ana lesse, ela leu? Não, ela pode ler ou não. Tá? É uma hipótese. O imperativo, já diz tudo, imperativo, ele vai ser uma ordem ou um pedido, tá certo? Leia, Ana, o livro, ó, já tá dando um comando aqui para ela fazer algo. Então, apresenta fato como objeto de uma ordem ou um pedido, certinho? Agora, o tempo. Né? O tempo, ó, pode ser no presente, tá certo? Que é o agora, no momento que se fala. Pode ser no passado, algo que já aconteceu, vamos lembrar o de ontem. Ou pode ser o futuro, né? O amanhã, que ainda vai acontecer. Então, nós temos aqui o presente, indica um fato atual, simultâneo ao ato da fala. Ou habitual, permanente. Nós temos aqui. Nesse momento, penso em você, leitor. Ó, agora, pense em você. A terra gira
no espaço. Então, olha aí, já gira agora no presente. Você precisa perder peso. Eu deveria perder peso. Eu preciso, olha aqui, ó. Eu preciso de cookies. Beleza? Então é o presente. Agora o pretérito. O pretérito tem várias situações, né? Que vai indicar o passado. Ou ele pode ser perfeito, algo que foi finalizado. Ou pode indicar uma ação que acontecia e deixou de acontecer. Tá certo? Ou pode ser mais que perfeito. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Perfeito. Um fato completamente realizado, uma ação concluída. Ó, a Adriana fez um almoço delicioso. Esse almoço realmente aconteceu, tá certo? Foi feito. Pura viajou nas férias. Ó, realmente aconteceu. Então ele foi perfeito. Foi uma ação concluída. Agora o imperfeito. Um fato habitual e durativo, ó. Madalena possuía um excelente coração. Possuía. Tá certo? É imperfeito. Maria vivia sempre quieta. Ricardo gostava de festa. Era uma ação que acontecia no passado, mas agora atualmente não gosta mais. De alguma maneira deixou de acontecer. Agora o mais que perfeito. Passado anterior a outro passado. Vamos lá. Parânio seguia as mesmas ruas que os anos antes, voltando do sul. Pisara sozinha e condenada, ó. Até a gente fala, tinha pisado, usava desse jeito assim, né? Quando você não quer usar o mais que perfeito, que agora tá em desuso. Antes de começar a trabalhar, Nelson nunca viajara nas férias. Nunca tinha viajado nas férias. Tá certo? Agora o futuro do presente. Já é um tempo verbal do futuro, tá certo? Também é concluído. Enuncia um fato que se há de realizar. Então, olha só, amanhã viajarei para a Europa. Realmente é uma coisa que vai acontecer, tá certo? Se cultivadas, essas terras darão frutos, tá certo? Tá aqui, ó. Aí o verbo no futuro, a terminação, ó. Isso aqui, ó. Terminação, principalmente que às vezes a pessoa fica na dúvida se é amo, se é esse amo aqui, ó. Nada de colocar com M, que o M é no passado. Pode imprimir dúvida, incerteza e probabilidade, ó. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que apiava há 2 anos? Aí trecho lá de Graciliano Ramos. De sua casinha à faculdade serão 2 quilômetros e tanto. Então, o futuro do presente também pode exprimir dúvida, incerteza e probabilidade. Aqui nós temos também, é usado com força de imperativo. Não furtarás, quer dizer que não furtes. Você irá com ele agora, vá com ele agora. Tá certo? Vamos lá, mais um pouquinho aqui para vocês. O futuro do presente também pode ser substituído, sobretudo na língua coloquial, né, do seu dia a dia, por locuções constituídas do presente do indicativo, dos verbos ir, ter ou haver mais infinitivo. Então aqui, ó, é comum. Ana vai casar no mês que vem. Esse vai casar, ó, substituindo a palavra casará, que está no futuro do presente. Daqui por diante, hei de ter mais cuidado. Ó, substitui, terei mais cuidado. Tenho de sair daqui a pouco. Ó, sairei daqui a pouco. Saindo do futuro do presente, nós temos agora o futuro do pretérito, né?
que vai depender muito de uma condição de um outro. Como assim? Então aqui, eu iria à festa se não chovesse, tá certo? Então é uma ação que pode acontecer ou não, porque está dependendo da chuva. Faria melhor negócio criando galinha. Então aqui, ó, futuro do pretérito. Exprime um fato situado no passado. Olha só. A família decidiu, viajariam todos no mês seguinte. Afirmei naquela ocasião que não o apoiaria. Vamos lá. Emprega-se pelo presente nas fórmulas de polidez. Vamos ver aqui. Poderia dar-me uma informação, senhorita? Ela já pegou a informação? Ainda não. Gostaria de saber como conseguiu retirar do hotel os 2 cartões de registro. Olha o que eu gostaria. Aí tem até aquela situação, queria passear. Ó, queria, não quer mais? Né? Que sempre a gente fala no dia a dia. Pode exprimir dúvida, incerteza, probabilidade, ideia aproximada. Então, nós temos aqui, seria verdade o que dizem dele? Os pais teriam realmente batido na criança? Ele teria, quando muito, 35 anos. Então, aí dando a ideia de probabilidade, ideia aproximada. Certinho? Para fixar melhor, vamos praticar. Então, nós temos aqui uma poesia, um poema, e você vai observar, olha aqui, o título da poesia, Sem Saída. E agora, o que faço? Fujo, tremo, desmaio, encaro o meu amor, ponto final, reticência eu traço. Fico ou saio? Aí pergunta, o questionamento aqui, ó. Qual o número, a pessoa e o tempo do verbo no primeiro verso? E agora, o que faz? Então, aí você vai ver, você já vai percebendo que ele está no singular, que é a primeira pessoa, porque eu faço, ó, faço uma ação, e o tempo está no presente, porque entrega aqui o agora, como falar agora, tá certo? Aí você pergunta, né? Agora já está entregando o presente, o tempo verbal. A pessoa, primeira pessoa, e o número do singular. Então é a primeira pessoa do singular. Qual é o tempo presente do indicativo, certinho? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, você vai assinalar em que palavra destacada não expressa uma ação. Aí você já sabe que a gente está tratando de quê? De verbo, só vai procurar o verbo, tá certo? Então aqui nós temos, na letra A, um desconhecido entrou carregando uma caixa grande. B, parecia pesada. C, não deixe que eles peguem. D, então fechei a porta. E, isso não faz sentido. Então, nós temos A, B, C e D e E. Qual é, né, a expressão que não que não expressa a ação? Aqui tá fácil, né? Que você viu aqui a letra B, né? Parecia pesada. Então, é o estado, não está indicando uma ação, tá certo? A próxima... Aí, ó, no trecho, depois eles trouxeram os negros da África. Caso o termo destacado fosse substituído por amanhã, teríamos o quê? Ó, ali tá trouxeram, tá no passado. E se trocasse por amanhã? Ó, amanhã eles traziam os negros da África. B, amanhã eles trazeram os negros da África. Amanhã eles trazerão os negros da África. Amanhã eles trarão os negros da África. E amanhã eles trazeriam os negros da África. Então, uma coisa que ainda vai acontecer. Qual a alternativa?
Muito fácil, né? A letra D, amanhã eles trarão os negros da África. Então aqui, né, nessa aula, a gente até o praticando aqui para vocês, né, para exercitar um pouquinho. Vamos lá, qual o conceito que você construiu sobre o verbo? Então, o verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Exato, muito bem. Aí nós temos os modos, o quê? Verbais, exatamente. O indicativo, a certeza, subjuntivo, incerteza, hipótese, e o imperativo que vai indicar o quê? Uma ordem, certo? E os tempos verbais, ele pode ser o ontem, o passado, o hoje, né? O agora, o presente, o amanhã, o futuro. Certinho? Então, ficamos por aqui e depois, a gente volta para a nossa revisão. Até lá!